dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Tem muito de verdade nessa frase. Nós vamos entender de onde ela vem e vamos cavar mais fundo para entender se isso é verdade de acordo com as tradições filosóficas dos mestres e mestras do Dharma. Muito bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente fala de revolução de si, esse processo de se tornar hoje melhor do que você foi ontem, amanhã melhor do que você é hoje, voluntária, decisiva e profundamente. Parece slogan de autoajuda, né? Se você não conhece nosso trabalho, a gente fala de meditação, filosofia da consciência, filosofias da Índia e... se você puder, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, dá seu like, seu dislike, deixa seu comentário um comentário de um amigo, pega esse link, manda para seus amigos no WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, grupo fechado da maçonaria, grupo fechado sei lá da onde é, de que sociedade secreta você é, de onde você veio. Manda esse vídeo para os seus amigos. Obrigado. Então, nós começamos o vídeo com aquela frase famosa, que é de um escritor americano de autoajuda chamado Tim Hansel: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Bom, em primeiro lugar, a frase foi mais ou menos traduzida porque dava para traduzir para o português, e em segundo lugar, ela não foi traduzida inteira. A frase do Tim Hansel é: pain is inevitable, but misery is optional. You cannot avoid pain, but you can avoid joy. Vamos tentar traduzir. Dor é inevitável, mas essa miséria, esse sofrimento, esse sentimento desgraçado é opcional. Porque você não pode evitar as dores que você vai viver, mas você pode evitar a alegria de viver, o contentamento, a felicidade. Você pode se afastar das oportunidades de ser feliz ou de estar em contentamento. Fazendo um contexto, o Tim Hansel escreveu esse livro depois de sofrer um acidente e ter processos de dores crônicas o tempo todo. Então ele era alguém que sabia dizer que sim, que dor é inevitável, sim, mas que ficar sofrendo e remoendo e se comiserando com essas dores era opcional. Ok. E aí essa frase ficou muito famosa, porque desde sempre ela é muito verdadeira, e a Monja Coen ajudou muito a divulgar essa ideia. Ela inclusive escreveu um livro chamado O Sofrimento é Opcional, né? Mas a frase original no Ocidente, quem divulgou dessa forma foi o Tim Hansel. Embora a ideia não seja originalmente dele. Essa é uma ideia dhármica, profundamente dhármica, e que está lá na raiz das escolas Sankhya Yoga. Agora é a hora que fica difícil. Respira comigo. É isso aí. É igual o yoga. Se tá doendo na postura, ai meu Deus, para alongar tá doendo, respira. Para constar, isso aqui é treino, não é a perna do Matheus que ele botou aqui para eu fingir que tô alongando, não, né? Então, calma que agora a gente vai explicar um pouco de filosofia da Índia. E se você quer conhecer mais do que essas filosofias de fato podem trazer para nós, porque essa é a razão da gente estudar filosofias da Índia e da gente aplicar tanto as tradições dhármicas aqui no Instituto, é porque o que esses mestres e mestras fizeram milênios atrás e vem continuamente fazendo em termos de investigação da consciência e destrinchar das razões do sofrimento humano, ecoa da nossa natureza humana até hoje e nos dá soluções e respostas claras para os nossos sofrimentos agora. Então a gente estuda essas coisas todas não porque os termos são difíceis e a gente quer fazer show-off de demonstração de sânscrito, mas é porque a gente encontrou nessas filosofias respostas, consistência, coerência e lucidez mais profunda do que a gente encontrou que a gente jamais encontrou em outros sistemas, tá bom? Então tá. O sistema Sankhya Yoga, esse par que tem lá suas particularidades, são duas tradições filosóficas distintas, mas que tem muita coisa a ver, tem dois conceitos muito importantes para a gente validar essa ideia de que dor é inevitável e sofrimento é opcional. Inclusive teve um coach uma vez que fez um curso conosco, pegou essa explicação que foi do meu mestre, que eu coloquei num workshop nosso em 2015, ele traduziu e explicou como se fosse a ideia dele. Mas essa forma de explicar Dukkha e Klesha é uma interpretação da minha tradição, mas está lá no texto dessa forma. Então tá, tem dois grandes conceitos que você precisa aprender: Dukkha e Klesha. Vamos entender o que são os Dukkha, que a gente pode chamar lá no Sankhya Pravachana Sutra de Trivida Dukkha. O que é Trivida Dukkha? São as dores constitutivas à nossa existência.
E aí é um problema traduzir isso necessariamente como dor, porque o budismo traduz dor como sofrimento, né? Mas é um sofrimento inerente. Então pode entender como essa dor inevitável. Como é que essa dor é inevitável? Por que ela é inerente à existência? Por que não necessariamente ela é má? Porque essas três formas de dor, essas três formas inerentes de dor, são o que dão movimento ao mundo. Como elas funcionam? Então você tem, tá lá no nosso livro, A Revolução de Si, Desperte Já, se você quiser, ó, dá para adquirir na Amazon, agora tem em livro digital, vai lá. Então você tem as dores de natureza adibáltica, adidáivica e adiátmica. Adibáltica são as dores que os outros nos causam. Inevitavelmente, quando inúmeros seres de vontades distintas, de aspirações distintas, de temperamentos distintos, são enfiados para conviver no mesmo lugar, para coexistir, para disputar pela sua sobrevivência, vai haver atrito. E, inevitavelmente, pessoas e animais podem te causar dor. Um cachorro morder teu braço, um cachorro comer tua mãe, ou um gavião, ou um leopardo, ou um leão, ou um bandido matar seus entes queridos, ou te causar dor, ou te ameaçar. Tudo isso é causa de dor, certo? Certo. A história do gavião é porque uma vez eu li uma história indígena na apostila quando estava no primário e um gavião roubava a avó do índiozinho e era isso. E eu fiquei boladíssimo, nunca esqueci, algum dia eu conto pra você. Porque inclusive não tem moral nenhuma, é só isso. É uma história de o gavião comeu a avó, o avô treinou os netos para se vingar e é isso. Fim. Mas é uma história de dor e vingança. Então, as dores que os outros nos causam. 2. Adidáivica, as dores que os deuses nos causam, os devas. Como assim as dores que os deuses me causam? As doenças, as pestes, os desastres naturais. São dores inevitáveis. O tsunami, por exemplo, para quem estava lá na Tailândia, não dá pra você falar assim, pare tsunami! Não. E existem as adiátmica. Atma significa eu, certo? Adiátmica, causadas, infringidas por mim. São as dores que eu me causo. Essas três categorias de dor são inevitáveis. Nós nos causamos dores a partir do momento que nos mexemos, a partir do momento que precisamos... Por exemplo, um bebê chora muito quando nasce, porque nascer dói, chega no mundo já toma um tapa na bunda. Quando ele come a primeira vez, aquelas cólicas que o bebê tem é porque está inaugurando os intestinos, então a peristaltia intestinal está começando a funcionar pela primeira vez, ele sente aquelas cólicas horrorosas. Quando os dentes estão nascendo, dói. Quando ele está crescendo, dói. Quando ele está sendo obrigado a ir para a escola sem os pais, isso dói também. Mas essas coisas todas são parte do crescimento de uma criança e são necessárias. Nada disso é necessariamente sofrimento da forma como entende esse sistema Sankhya Yoga. O que eles entendem como sofrimento é klesha, ao que o Patanjali vai dar 5 causas. O que é klesha? É impedimento. O que é sofrimento, portanto? É o que impede você de ser você. É o que impede você de enxergar a realidade tal qual ela é. É o que te trava por sua própria obra. É sofrimento adiátmica de um tipo mais refinado. É o apego às situações da vida, aos problemas da vida, às situações que não saem como você quer, como se isso se identificasse exatamente com quem você é, o que é mentira. Sofrimento, então, é causado por 5 coisas dentro da tradição do Sankhya Yoga. Esse modelo, o Pancha Klesha, os 5 kleshas, e o primeiro deles é avidya. Literalmente, vidya é conhecimento, a é não, então não conhecimento, ou não saber, ou insciência. Ignorância é a mãe do sofrimento. Mas não é a ignorância dos incautos, não é a ignorância dos meramente ingênuos, não é a ignorância de quem não é letrado. É uma ignorância perniciosa. Os mestres, Chogyan Trungpa, por exemplo, vão chamar essa avidya de ignorância inteligente. É a mãe de todas as desculpas, é a matriz de todos os enganos, é a argumentadora mais forte que você tem aí dentro dessa sua cabecinha, que te justifica se atrasar, que te justifica não fazer o que você tem que fazer, que te justifica protelar tua felicidade, que te justifica protelar a tua lucidez, que te justifica o seu egoísmo, que justifica a sua demência. Todos nós a temos. A vidya é insciência, é confundir. Essa é a definição do Patanjali, aliás, né? A vidya é tomar o errado pelo certo, o falso pelo verdadeiro, o mal pelo bom, etc, etc. É confundir as coisas. Tempos de biruliro no poder, hein? Em que as pessoas acham que ele está trabalhando pela liberdade, falando de defender ditadura. What? De fechar um dos 3 poderes, ele está defendendo a liberdade. What? Tudo bem, isso é a vidya. De avidya nascem seus filhos. Asmita,
O primeiro deles, autoafirmação, ego. Mas não é o ego do Freud e do Jung, é a noção de sujeito. É a autoafirmação que te coloca como centro do universo, é teu egocentrismo, né? Então é literalmente a autoafirmação. Isso produz sofrimento. Te fragmenta, te recorta do todo, te impede de ver o plano real das coisas, te impede de considerar o outro como um alter ego, um outro você, te faz ver o outro como ameaça ou como objeto do teu desejo, ou meio para obter seus desejos. Isso nos leva ao terceiro klesha, raga, apego, avidez, desejo insaciável. E seu irmão gêmeo, não é o desapego. O irmão gêmeo da avidez, do desejo, do apego, é a aversão. É o irmão oposto do desejo e do apego, não é da avidez. Então a avidez, a aversão, chama-se dvesha. Para cada coisa que eu amo, com muita predileção, tem outra que eu odeio. Eu sofro porque eu sinto, sendo palmeirense, por exemplo, que o Corinthians ou São Paulo me ameaça. Ou que eu sendo petista, o Bolsonaro me ameaça. Ou sendo bolsonarista, que o PT me ameaça. E no meu caso, não sendo nenhum dos dois, pensando, meu Deus do céu, onde vamos parar com isso? Não faço falsa equivalência. Para constar aqui, qualquer coisa é muito melhor que o Bolsonaro. Eu declaro isso aberta e afirmativamente. Mesmo. Inclusive, essa garrafa de água vazia é melhor que o Bolsonaro. Esse livro não lido, ele foi lido, mas se ele não fosse lido é melhor que o Bolsonaro. Essa caneca, a minha caneca é realmente muito melhor que o Bolsonaro, porque ela foi feita com carinho. E o Bolsonaro é pura maldade. Então, dvesha é aversão. Ah, Guilherme, você está demonstrando clara aversão ao Bolsonaro? Sim, eu não sou um mestre iluminado, eu não consegui transcender esses pares de opostos a ponto de ver um fascista que é responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas e não pensar, meu Deus, que lamentável. No plano cósmico eu olho para ele e digo assim, sim, ele é um purusha em algum grau, como todos os outros, em busca de seu desenvolvimento, de sua autoafirmação e de seu autoconhecimento. Em algum grau, daqui íons, quem sabe ele se enleve. Mas nesse momento ele é uma ameaça clara à vida. Bom, bem... Mas isso causa sofrimento. Sim, não nego. A aversão que eu tenho a esse tipo de desgoverno me causa incômodo. Estão vendo? Tá claro isso. Eu não tô aqui cagando regra para vocês dizendo, olha, eu aqui do meu lugar iluminado estou dizendo para você aí do outro lado, me siga, porque eu sou incrível. E você é uma dica de nada. Não, eu tô dizendo, cara, somos todos humanos. Enquanto eu não for um mestre, nós estamos aqui, ó, de braços dados, tentando executar a revolução de si, juntos. E dvesha é um problema que nos afeta a todos. A aversão. Trabalho de equanimidade vai ajudando a gente a resolver esse dvesha. Qual é o último medo, então? Qual é o último dos sofrimentos, né? O último dos sofrimentos é abhinivesha. É medo da morte, é o medo da finitude. Que Patanjali vai dizer, afeta até os mais sábios, até os caras mais envolvidos têm insegurança com a finitude das coisas, com a morte de quem é querido, com a própria morte. Não é que você tenha necessariamente medo de morrer, mas a morte é inquietante. A finitude das coisas, né? Vocês viram? Esse modelo diz para nós, olha, a dor é inevitável, sim, o Trivida Durkar, as 3 formas de fricção fazem parte do próprio movimento do universo, que é áspero, e que nessa fricção isso gera energia, isso gera desenvolvimento, isso gera processos, mas dói. Mas isso não significa que nenhuma dessas 5 causas necessariamente precisam estar imbuídas nessas 3 dores que fazem o universo funcionar. Ao contrário, essas 5 causas de impedimentos, esses 5 kleshas, ignorância, ego, avidez, aversão e medo da morte, são coisas produzidas por você e que podem e devem ser trabalhadas, e isso é função da sadhana, da disciplina do yoga, do processo de meditar, de se autoconhecer, de se autotrabalhar a partir de todas as vias possíveis para ir depurando a si mesmo, de modo que sim, você entenda assim que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas isso não faz com que o sofrimento seja culpa sua. O Tim Hansen não sentia dores crônicas por culpa dele. Nem quem passa fome é por culpa própria, como querem crer alguns setores muito canalhas da política. Não trabalha porque não quer. Num país com algumas dezenas de milhões de pessoas desempregadas, não dá para dizer isso, que não trabalha porque não quer. Né? E num mundo em que a obsolescência da mão de obra trabalhadora está se tornando cada vez mais esculhambada, cada vez mais crescente, porque está tudo ficando automatizado, não dá para dizer que essa desigualdade não tem a gerência de alguns grupos de interesse muito claros. Mas internamente, não importa se você está em tempos de guerra ou em tempos de paz, esse estado de equanimidade e de contentamento é obra sua, que você pode nunca ter sido ensinado a trabalhar, e está tudo bem, você está perdoado por isso.
Mas se você conhece mecanismos de autoconhecimento, de autotrabalho e ainda assim incorre nesses processos de autoensandecimento e autodepredação, porque as coisas não estão acontecendo como você, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, gostaria que elas fossem, aí sim o sofrimento é culpa sua. E aí, meu querido, minha querida, não tem o que ninguém possa fazer por você. Se você conhece mecanismos para se ajudar, tem redes de amigos, redes de apoios, métodos, mestres, caminhos, ensinamentos, apoio médico, etc e tal, e ainda assim resolve continuar na sua própria miséria e comiseração, aí a culpa é toda sua. Do contrário, ainda que você esteja infligido pelos enganos produzidos por avidya, porque a não ser que você seja iluminado, todos nós somos vítimas de avidya, da ignorância matriz, a não ser que você seja iluminado, então nesse caso você vai ser afligido por esses 5 clichês, mas você vai ter mecanismos, apoio, ajuda e ensinamentos para sair disso. Quer aprender como? Vem estudar com a gente, tem um monte de técnicas. O Instituto Revolução de Si está aberto para ensinar os mecanismos do Raja Yoga, os mecanismos da verdadeira sadhana que ajuda a gente a se libertar dessas amarras. Porque no fim das contas não é sobre ficar cagando regra em termos sânscritos, não é sobre ficar fazendo show-off de conhecimento filosófico, é sobre mostrar sistemas que ajudem a gente a lidar efetivamente com o sofrimento. É sobre isso, é por isso que esse trabalho existe, é por isso que a gente está insistindo em fazer esses vídeos no YouTube. É para você entender em que parte dor é inevitável e sofrimento é opcional e como lidar com dores e sofrimentos. Porque senão só falar isso é canalice. Fica parecendo bravata e quem está sofrendo não sabe nem o que fazer com essa frase. Fica parecendo que o sofrimento é culpa minha. Então, já que eu estou me causando esse sofrimento, eu sou um grandíssimo mesmo e mereço sofrer mais. E não é nada disso que a gente está dizendo. A gente está dizendo, sofrimento tem causas, as causas estão aí, impingidas na sua psique, que está deludida por uma série de processos e enganos, e existe saída para isso. Todos esses grandes mestres vieram ao mundo e deram seu testemunho, demonstraram através do seu ministério que existem meios de tornar essa vida uma vida boa, pujante, feliz, livre de sofrimento. Mas isso não dá para fazer agindo, pensando e vivendo da mesma forma como a gente está acostumado a fazer desde sempre. Há que se operar uma verdadeira revolução da consciência para que essa parada aconteça. Se você está afim de fazer isso, vem aqui estudar conosco. É um dos caminhos que a gente pode mostrar. Ou não. Ou sim. Bom, eu garanto que no nosso caso funciona. Mas se você não está afim, continue na sua busca. Continuamos amigos. Ah, só tem uma coisa também aqui, tá? A gente está passando um monte de conhecimento de graça nessa bodega há muito tempo. Mas isso não significa que todos os nossos conhecimentos vão ser passados assim escangalhadamente. Tem nosso livro, adquire ele lá, tem os nossos cursos, a gente vive disso, né? Sim. Então, o que não dá é a desonestidade intelectual dos fuinhas, que pelo Instagram ou por aqui, querem que eu dê consulta de sadhana, explique como fazer mantra, meditação e etc. Mas quando eu falo, vem estudar conosco. Ah, não, já estou estudando com outro professor, já estou fazendo prática em outro lugar. Tudo bem, você é livre, vai estudar onde você quiser. Só não seja uma fuinha, nem comigo, nem com seus outros professores, de sair por aí caçando conhecimento e depois querendo buscar cursos em outros lugares, porque aqui não serve ou ali não serve. Mas quem não entendeu o porquê dessa dica, relaxa, isso é pros fuinhas. Tá, fuinha? Tchau! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.